Oi, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a dança, né? A sua origem, a sua evolução ao longo do tempo, quando começou, as suas características, entre outras coisas, né? E para começar a gente vai entender que a dança, ela vem sendo utilizada desde lá da pré-história, né? Segundo alguns historiadores, né? O homem, antes de se comunicar oralmente, né? Através da linguagem, ele se comunicava através da linguagem corporal, né? A expressão corporal, e daí a dança, né? E ele utilizava dessa linguagem corporal para agradecer, ele dançava para agradecer a colheita, a chuva, dentre outras coisas, né? Agradecer às divindades a que eles adoravam. Eles também utilizavam da dança para atrair o sexo oposto, né? Para formar a família e constituir a espécie, né? E entre outras razões que se utilizavam da dança para a sua vida, no seu cotidiano. Mas eu destaco aí a dança como um elemento da religiosidade e a dança como a conquista do sexo oposto, né? Para atrair o sexo oposto. Na Idade Antiga a gente vai destacar várias nações, né? Gregos, chineses, egípcios, romanos, hebreus. Então todos eles tinham um envolvimento muito grande com a dança. No caso da Grécia, que é onde a gente vai encontrar a maior riqueza em detalhes de dança na antiguidade, a dança era muito popular, né? Em todos os âmbitos da sociedade, entre os mais ricos, entre os mais pobres, entre os escravos. Então eram danças em que a sociedade grega estava bem envolvida, né? Desses exemplos a gente pode ver ao lado, né? É uma dança onde há o assentimento da pilha olímpica, né? Ou do fogo olímpico, que naquela época, na Grécia, quando eram realizados os Jogos Olímpicos, eles realizavam todo aquele ritual para homenagear a Zeus, né? Então, novamente, é a dança para homenagear as divindades que eles acreditavam. Esse é um destaque da dança da Grécia, né? Talvez o país onde a dança mais se popularizou e era mais popular na antiguidade. Pessoal, está começando então o show, a cerimônia lá no Templo de Hera. Cerimônia com a participação de atrizes, né? Representam sacerdotisas. Foi uma grande ideia, né? Mas desde o começo, em 36, eles já bolaram isso. Eram 12 na época, agora eu acho que são mais, mas... Eu contei em Sochi, eram 24. 24. Então aumentaram, né? Eles simbolizam, obviamente, a flauta transversa não existia de metal na época, mas fizeram isso com instrumentos antigos, em 36. Agora, é interessante que em Olímpia, né? E é verdade, em Olímpia
durante os jogos, as mulheres não podiam entrar, né? As mulheres casadas não, com exceção de uma, que era uma as ruínas do sacerdotisa. Templo de Hera, né, que foi destruído num terremoto do século IV. Né? Foram vários terremotos que destruíram Olímpia e também várias vezes que o rio encheu e trouxe muita terra, então ficou soterrado muito tempo, né? Até o estádio em si foi escavado em 1958. Não faz tanto tempo. Não faz muito pouco tempo, que era o terceiro estádio. Né? Elas vão fazer uma coreografia, né? Tem uma dança. Por que é aí? Por que é nesse templo? Porque o templo de Zeus, que o Rodrigo comentou, era o templo mais importante, o santuário era em homenagem a Zeus. Mas o templo mais antigo é esse, é o de Hera. Então, em homenagem a isso, era um tempo na época as colunas eram de madeira, e depois com o tempo foi feito de pedra, e o fogo é feito de um fogo que fica aceso, que é de Hestia. Então estão se preparando aí as sacerdotisas, né, para, aqui embaixo na tela a gente vê aqui a esquerda, o espelho parabólico. O espelho parabólico, exatamente. Mais aqui no canto inferior à esquerda. Que também não existia na época o espelho parabólico, e que o raio de sol vai bater ali e se bota a tocha, enfim. Então, a participação das mulheres existia depois uma corrida, Heraia, que era uma corrida de mulheres, sim, de garotas, adolescentes e mulheres jovens não casadas, né? E, como eu falei antes, só uma sacerdotisa ficava no estádio. Era a única mulher que realmente participava dos jogos, que era chamada Deméter. Mas, fora isso, a participação feminina em Olímpia era muito pequena. Bom, sol a pino lá no sítio arqueológico de Olímpia. 6 horas à nossa frente. E aí vai ser feito um apelo a Zeus, a Apolo. Primeiro a Apolo, que é o deus da luz, o deus do sol, na Grécia Antiga, para que ele acenda a chama olímpica. E a Zeus para que traga paz. Né? Aí a Caterina Lerroux, a atriz grega, que é a principal nessa encenação aí. Ela é que vai acender o fogo e passar o fogo para o grego Elefthérios Petronias, que vai ser o primeiro a conduzir a tocha olímpica. Aliás, depois a gente fala um pouquinho mais sobre ele, é um grande adversário de um brasileiro na ginástica artística. Ali já posicionado então o espelho parabólico e também uma tocha, não é a tocha ainda dos Jogos do Rio de Janeiro, uma tocha, uma réplica de uma tocha mais antiga. Να ηχήσει όλος ο αιθέρας, η γη, η θάλασσα. Aí ela está fazendo um apelo, né? Apolo, deus do sol, envie os seus raios de luz e acenda a sagrada tocha para a hospitaleira cidade do Rio de Janeiro. E depois um apelo a Zeus, ela vai fazer para proporcionar paz a todos os povos da terra e coroar os vencedores dos sagrados jogos.